Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conhecer alguns detalhes sobre a coluna vertebral. Eu sou a professora Natália Reineck e você está no canal Anatomia e etc. Se você não conhece o canal, aproveita para dar uma sondada e se você gostar dos vídeos que você vê, aproveita para se inscrever no canal e clica no sininho de notificação se você quiser ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Aqui na descrição do vídeo estão os links para as minhas redes sociais, para o site Anatomia etc, onde você pode ter acesso a cursos e a conteúdos exclusivos. Bom, o assunto da aula de hoje então é coluna vertebral. A gente vai ver alguns detalhes, alguns acidentes ósseos principais aí das vértebras, usando aquele material didático que vocês já conhecem, que é o livro Néter Anatomia para Colorir. Se você tiver interesse em adquirir um livro desses, o link também está aqui na descrição desse vídeo. Bora para a aula? Bom, aqui a gente consegue observar então as imagens representando a nossa coluna vertebral na vista lateral esquerda e na vista posterior. E aqui do lado direito da imagem a gente vai ter alguns detalhes e a gente já vai chegar neles quando a gente for pintar. A coluna vertebral ela vai formar então o eixo central do nosso corpo e ela é formada por ossos chamados vértebras e lá no final a gente tem o osso sacro e o osso cóccix. Lembrando que são 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, o osso sacro e o osso cóccix. A gente já tem aula sobre coluna vertebral aqui no canal. Dá uma olhadinha nessa aula depois, eu vou deixar aqui no card, porque lá eu dou mais detalhes sobre a coluna. Bom, lembrando também que a gente tem na cervical, nós temos uma curvatura chamada lordose cervical. Na torácica, a gente tem a cifose torácica e na lombar temos a lordose lombar. Aqui no livro, ele traz como curvatura cervical, curvatura torácica e curvatura lombar. E a gente também vai ter uma cifose sacral, que o livro traz aqui como curvatura sacral. Esse livro, Néter Anatomia para Colorir, ele vai trazer como número 1, já destacando, né, os acidentes ósseos das vértebras. E aqui ele traz um exemplo de uma vértebra. Esses acidentes ósseos que ele traz aqui são acidentes de vértebras típicas, né, sem levar em consideração as variações que nós temos, né, de acidentes ósseos em relação às vértebras cervicais, às vértebras lombares e às vértebras torácicas. Esse exemplo de vértebra que o livro traz é uma vértebra lombar. Aqui nós temos a vértebra L2, a segunda vértebra lombar. No número 1, então, nós temos identificado, né, o corpo vertebral. Vamos já pintar ele de amarelo. No número 2, nós vamos ter o processo transverso, né? A gente tem o processo transverso aqui do lado esquerdo e esse é o processo transverso do lado direito. Vamos pintar eles aqui em roxo. No número 3, temos as faces articulares. Vamos pintar aqui em rosa. As faces articulares são locais que estão localizados nos processos articulares, que são essa proeminência aqui, né? E que vão se articular, nesse caso aqui, com a vértebra superior. Então, aqui temos as faces articulares dos processos articulares. No número 4, temos o processo espinhoso da vértebra, que fica voltado posteriormente. O corpo vertebral ele é anterior e o processo espinhoso é posterior. Vou voltar aqui no número 3, que eu esqueci de identificar a legenda. E no número 5, ele vai destacar o arco vertebral, porque nós temos aqui o corpo vertebral e atrás, né, posteriormente ao corpo, nós temos uma estrutura que forma um arco com um orifício dentro, aliás, no meio, né, que é o forame vertebral. Todos esses outros acidentes ósseos que a gente já viu, né, o processo transverso, os processos articulares com as suas faces articulares, o processo espinhoso, eles são acidentes ósseos que partem a partir do arco vertebral. Então, tudo isso daqui é arco vertebral. Sendo que
A região do arco vertebral que une, né, o corpo ao processo transverso é chamado de pedículo. Vamos pintar aqui o pedículo. E a região do arco vertebral que une, né, o processo transverso ao processo espinhoso é chamada de lâmina. E aí a gente vai pintar a lâmina aqui também. Como ele traz tudo como arco vertebral, a gente vai pintar tudo de azul. Mas saibam que existe o pedículo e a lâmina do arco vertebral. Então, número 5, arco vertebral. Do número 6 ao 11, ele vai trazer aqui algumas estruturas nessa vista aqui, que é a vista lateral esquerda e que está parcialmente seccionada aí no plano mediano. Vamos começar aí na sequência, né, com o número 6, onde ele traz os discos intervertebrais, que são discos fibrocartilagíneos que ficam localizados entre os corpos vertebrais. Então, número 6, discos intervertebrais. No número 7, nós temos o ligamento longitudinal anterior, que vai conectar os corpos vertebrais, né, e o disco intervertebral ao longo da sua face anterior. Então, vamos pintar ele aqui de marrom. No número 8, nós temos o ligamento longitudinal posterior, que vai conectar aí os corpos vertebrais e o disco intervertebral ao longo das suas faces posteriores. Vamos pintar ele de preto. Hoje eu tô sem muita opção de cor aqui, que eu tô usando o lápis de cor da Júlia para pintar. Vocês estão vendo que ele é mais grosso, né? Vamos pro número 9, que faz referência ao ligamento supraespinal. Ele fica localizado entre os processos espinhosos, aqui bem na parte posterior. Vamos pintar ele de amarelo. No número 10, a gente vai ter o ligamento interespinal. Ele também fica entre os processos espinhosos, mas entre mesmo, né? No número 9, a gente tinha o ligamento supraespinal, que fica aí na parte posterior dos processos espinhosos. Já o interespinal, ele fica entre os processos espinhosos aí propriamente dito. Então, vamos pintar ele de laranja. E para terminar, no número 11, a gente vai ter o ligamento amarelo, que vai conectar as lâminas das vértebras. Aliás, ligamento amarelo, a gente podia pintar ele de amarelo, né? Mas como eu já usei o amarelo aqui, vamos pintar ele de roxo. Lembrando que aqui eu tô pintando só uma porção, tá? Eu pintei só um disco intervertebral, tô pintando só uma porção do ligamento amarelo, mas você pode pintar todo o restante do ligamento e os outros, aliás, o outro disco intervertebral que tá aqui. O ligamento interespinal, também a gente tem outro aqui, então você pode pintar, né? Quando você for pintar na sua casa, você pode pintar as outras estruturas também. Aqui eu tô pintando só a região que tá destacada, para o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, ok? Aqui a gente tem algumas estruturas que ele não vai trazer na legenda, né? Ele traz um disco intervertebral para mostrar como é a conformação do disco, mostrando os anéis fibrosos que ficam localizados aí na periferia, né, do disco, e mostrando que lá dentro a gente tem um conteúdo mais maleável, né? Um conteúdo gelatinoso que é chamado núcleo pulposo. Vamos aproveitar para pintar essas estruturas também, porque apesar dele não trazer legenda, quando a gente pinta fica mais didático. Vou aproveitar o roxo para pintar o núcleo pulposo e vou pegar aqui o rosa para pintar os anéis fibrosos. Na hérnia de disco, né, a gente tem o rompimento desses anéis fibrosos e aí acontece o extravasamento do núcleo pulposo, né? Ele sai aqui, né, por um rompimento, né, um orifício aqui nos anéis fibrosos. E aí o núcleo pulposo acaba extravasando e aí ele pode tocar a raiz de algum nervo, gerando aí alguns sintomas neurológicos, né? Parestesia, dor, fraqueza muscular. Se eu não me engano, na outra aula que eu tenho de coluna vertebral, eu falei um pouquinho sobre isso.
Bom, é isso aí, pessoal. Acho que a gente trouxe aí, então, as principais características que o livro destaca. Vamos revisar, então, quais são elas? A nossa coluna vertebral, ela forma o eixo do nosso corpo. Ela é formada por vértebras. No final da coluna vertebral, a gente tem o osso sacro e o osso cóccix. Temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, o osso sacro, que é formado aí por 5 vértebras fundidas, e o osso cóccix. Os principais acidentes ósseos, comuns das nossas vértebras são o corpo vertebral, os processos transversos, os processos articulares com as faces articulares, o processo espinhoso, e tudo isso fica localizado aí no arco vertebral. O local do arco vertebral que une o corpo ao processo transverso é chamado pedículo. E a região aí do arco vertebral que une o processo transverso ao processo espinhoso é chamada lâmina. O disco intervertebral é formado aí na sua periferia por anéis fibrosos e no seu centro por um núcleo pulposo. Entre as vértebras, nós temos discos intervertebrais. Unindo, conectando os corpos vertebrais e os discos intervertebrais na região anterior, nós temos o ligamento longitudinal anterior. E a gente também tem um ligamento longitudinal posterior, unindo aí, conectando os corpos vertebrais e os discos intervertebrais na região posterior. Na parte posterior dos processos espinhosos, nós temos o ligamento supraespinal. E entre os processos espinhosos, temos o ligamento interespinal. Por último, aqui o livro destaca o ligamento amarelo, que vai conectar as lâminas das vértebras. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, mandar o seu comentário dizendo que gostou, porque assim eu tenho um feedback de vocês e assim vocês também apoiam o canal. Eu vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima aula.